Oi, como é que vocês estão? E vamos continuar a leitura da Bíblia. E aí, tudo bem com vocês aí? Espero que sim. Hoje está um dia um pouco mais lento, então eu peço que vocês desculpem quaisquer falhas. Lento é a tradução que eu dou para difícil. Mas vamos lá. Hoje nós vamos entrar em Provérbios, né? Então, vamos lá. Provérbios, capítulo 1. Exortação ao estudo da sabedoria. Parábolas de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para se aprender a sabedoria e a disciplina, e para entenderem as palavras da prudência, e receber a instrução da doutrina, a justiça e o juízo e a equidade, a fim de se dar aos pequeninos astúcia, ciência e entendimento ao mancebo. O sábio, ouvindo-as, ficará mais sábio, e entendendo-as, possuirá o leme, atinará com a parábola e a sua interpretação com as palavras dos sábios e seus enigmas. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Os insensatos desprezam a sabedoria e a doutrina. As más companhias. Ouve, filho meu, a instrução do teu pai, e não largues a lei da tua mãe, para acrescentar engraçada dor na tua cabeça e um colar ao teu pescoço. Filho meu, se os pecadores te traírem com afagos, não descendas com eles. Se te disserem vem conosco, façamos emboscadas para derramar sangue. Armemos laços ocultos ao inocente, que não nos fez mal algum. Devoremo-lo vivo como o inferno, e inteiro ao que dá consigo no calabouço. Nisso, acharemos toda a sorte de bens preciosos e encheremos as nossas casas de despojos. Deita conosco a tua sorte, e seja só uma só bolsa de nós todos. Filho meu, não vá com eles, guarda-te de andar pelas tuas veredas, porque os seus pés correm para o mal. Se dão pressa a derramar sangue, mas de balde se lança a rede diante dos olhos dos que têm asas. Eles mesmos também fazem traições contra o seu próprio sangue e tramam enganos para a ruína de suas almas. Tais são os caminhos de todos os avarentos. Eles surpreendem as almas dos que estão possuídos dessa paixão. Exortação da sabedoria. A sabedoria ensina de fora nas praças das suas vozes. A sabedoria ensina de fora, nas praças das suas vozes. Ela grita de contínuo à testa de ajuntamentos do povo. À entrada das portas da cidade profere suas palavras, dizendo: até as coisas que lhes são nocivas e os imprudentes aborrecerão a ciência? Até quando? Amarei, ó crianças, a infância, os insensatos cobiçarão as coisas que lhes são nocivas e os imprudentes aborrecerão a ciência? Convertei vós a minha correção. Eis aqui eu a propor-vos já o meu espírito e a intimar-vos as minhas palavras, porque eu vos chamei, e vós não quisestes ouvir-me. Estendi a minha mão, e não lhe houve quem olhasse para mim. Desprezastes todos os meus conselhos e não fizestes casos das minhas repreensões. Pois eu me irei também na vossa morte e zombarei de vós quando vos suceder o que temíeis. Quando vos assaltar a calamidade repentina e colher a morte como um temporal. Quando vier sobre vós a tribulação e a angústia, então me invocarão deles, e eu não os ouvirei. Levantar-se-ão da madrugada e não me acharão. Pois eles aborrecem as instruções e não abraçaram o temor do Senhor, nem se submetem ao meu conselho e desacreditaram toda a minha repreensão. Comerão, pois, os frutos do seu caminho e fartar-se-ão dos seus conselhos. A aversão dos meninos os matará, e a prosperidade dos insensatos o virá a perder. Mas aquele que me ouvir descansará sem terror e gozará da abundância de bem sem receio de mal algum. Excelência da sabedoria, capítulo 2. Meu filho, se tu receberes os meus discursos e tiveres os meus mandamentos escondidos dentro do teu coração, de sorte que o teu ouvido ouça atento o que a sabedoria lhe diz,
e inclina o teu coração para conhecer a prudência. Porque se tu invocares a sabedoria e inclinares o teu coração para a prudência, se buscares como o dinheiro e cavares para encontrar, como os que desenterraram tesouros, então compreenderás tu o temor do Senhor e acharás a ciência de Deus. Porque o Senhor é o que dá sabedoria, da sua boca sai prudência e ciência. Ele se reservará a salvação para os restos e protegerá para os retos e protegerá os que caminham em simplicidade, sendo ele o mesmo que guarda veredas da justiça, o que está de vigia sobre os caminhos dos santos. Então conhecerás a tua justiça, o juízo e a equidade de todas as veredas que são boas, males afugentados pela sabedoria. Se a sabedoria entrar no teu coração e a ciência agradar a tua alma, o conselho te guardará e a prudência te conservará, a fim de seres livre do caminho mau e do homem que fala coisas perversas, dos que deixam o caminho direito e andam por caminhos tenebrosos, que se alegram depois de ter feito o mal e triunfam de prazeres das maiores coisas, cujos caminhos são todos corrompidos e cujos passos são infames, a fim de seres livre da mulher alheia e da estranha que usa dos seus brancos discursos e deixa o guia da sua puberdade se tem esquecido do pacto do seu Deus. Portanto, a sua casa pende para a morte e as suas veredas para os infernos. Todos os que têm trato com ela não voltarão nem tomarão veredas da vida, para que andes pelo bom caminho e não te largue as veredas dos justos. Porque são os retos que habitaram na terra e nela permanecerão os simples. Porém, os ímpios são arrancados de cima da terra, e os que obram iniquidade serão dela exterminados. A sabedoria e o temor de Deus. Meu filho, não te esqueças da minha lei, e guarda no teu coração os meus preceitos, porque eles te acrescentaram longura de dias e anos de vida e paz. Não te desamparem, esse é o capítulo 3. Não te desamparem a misericórdia e a verdade. Põe-nas à roda do teu pescoço e grava-as sobre as tábuas do teu coração. E acharás graça e sabe a conduta diante de Deus e dos homens. Tem confiança no Senhor de todo o teu coração e não te estribes na tua prudência. Traze-o nos pensamentos em todos os teus passos. Não sejais sábio aos teus próprios olhos. Teme a Deus e aparta-te do mal. Por isso será a saúde para o teu corpo e a regredura das primícias de todos os teus frutos. E se encherão os teus celeiros de fartura e transbordarão de vinho os teus lagares. Não rejeites, meu filho, a correção do Senhor, nem caias em abatimento quando o poder dele, por eles é castigado. Porque o Senhor castiga aquele quem ama, e acha nele a sua complacência, como um pai em seu filho. É as parábolas, né? Que pai que castiga desse jeito. Felicidade do sábio. Bem-aventurado o homem que achou a sabedoria e que está rico de prudência. Melhor é a sua aquisição do que o tráfico da prata, os seus frutos melhores do que o ouro mais fino e mais depurado. Mais preciosa é que todas as riquezas, tudo mais não se deseja, não se pode comparar com ela. Na sua direita está a longura de dias e as riquezas e a glória na sua esquerda. Os seus caminhos são os caminhos formosos e de paz todas as suas veredas. É a árvore da vida para aqueles que lançarem mão dela. Bem-aventurado o que não largar. O Senhor fundou a terra pela sabedoria e estabeleceu os céus pela prudência. Pela sua sabedoria é que os abismos se romperam e as nuvens se condensam em orvalho. Meu filho, não te escapem essas coisas de diante dos teus olhos. Guarda a lei e o conselho, e terá vida tua alma, engraçado a dor na tua garganta. Então andarás tu com a confiança pelo teu caminho, e o teu pé não tropeçará. Se dormires, não temerás, descansarás e o teu sono será tranquilo. Não te assustes do repentino pavor, nem das poderosas arremetidas com os que os ímpios te acometeram. Porque o Senhor estará ao teu lado, e ele guardará o teu pé para não seres apanhado no laço. Máxima sobre as relações com o próximo. Não impidas que faça bem àquele que pode. Se podes, faze tu mesmo também. Não digas ao teu amigo, vai e torna, amanhã te darei, quando lhe podes dar logo. Não traces fazer mal ao teu amigo, tendo ele confiança em ti. Não façais processos contra qualquer homem sem motivo, quando ele não te faz mal nenhum. Não invejes o homem injusto, nem imites os teus caminhos. Porque a abominação do Senhor é todo enganador e a sua conversação e os simples. Haverá indigência na casa do ímpio enviada pelo Senhor. Porém, as habitações dos justos serão abençoadas.
Ela escarnecerá dos escarnecedores e dará graça aos mansos. Os sábios possuirão a glória e exaltarão dos insensatos, e a exaltação dos insensatos será sua ignomínia. Capítulo 4. Exortação paternal. Ouvi, filhos, as instruções de um pai, e estai atentos para conheceres a prudência. Dar-vos-ei um belo dom, não deixeis a minha lei, porque eu fui também filho do meu pai, querido como unigênito diante da minha mãe. Ele me ensinava e dizia: o teu coração receba as minhas palavras, guarda os meus preceitos e viverás. Possui a sabedoria, possui a prudência. Não te esqueças nem te desvies das palavras da minha boca. Não alargues e ela te guardará. Ama e ela te conservará. Possui a tua sabedoria. Que este é o princípio da mesma sabedoria e adquire a prudência com todas as tuas posses. Arrebata-te e ela te exaltará. Glorificado serás por ela quando a tiveres abraçado, e ela derramará sobre a tua cabeça torrentes de graça e te cobrirá como uma ínclita coroa. O caminho reto. Ouve, meu filho, e recebe as minhas palavras, para que se te multipliquem os anos da tua vida, e eu te mostrarei o caminho da sabedoria. Guardai-te-ei pelas veredas da equidade, nas quais, depois que tiveres entrado, não se estreitarão os teus passos, e correndo não terás tropeços. Pega-te bem a disciplina, não alargues. Guarda, porque ela é a tua vida. Não te deleites nas veredas dos ímpios, nem te agrade os caminhos dos maus. Foge dele e não passes por ele. Desvia-te e deixa-o, porque eles não dormem, sem terem feito mal. E foge deles o sono, se não tiverem armado alguma sancadilha. Eles comem o pão da impiedade e bebem o vinho da iniquidade. Mas a vereda dos justos, como luz que resplandece, vai adiante e cresce até o dia perfeito. O caminho dos ímpios é tenebroso, eles não sabem onde vão cair. Meu filho, escuta os meus discursos e inclina o teu ouvido para as minhas expressões. Elas, se não tirem diante dos teus olhos, conserva-as no meio do teu coração, porque são vida para os que as acham e a saúde para toda a carne. Aplica-te com todo o cuidado possível à guarda do teu coração, porque dele é que procede a vida. Remove de ti a boca maligna e estejam longe de ti os sábios que detraem. Os teus olhos olhem direitos e as tuas pálpebras precedam os teus passos. Dirige a vereda em que põe os teus pés, e todos os teus caminhos serão firmes. Não inclines nem para a direita e nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal, porque o Senhor conhece os caminhos que estão à direita, e os que estão à esquerda são os caminhos de perdição. Mas ele mesmo endireitará as tuas carreiras, e guiando prolongará em paz os teus caminhos. Foge do amor impuro. Capítulo 5. Meu filho, atende à minha sabedoria e inclina o teu ouvido para a minha prudência, a fim de vigiares sobre a guarda dos teus pensamentos e para os teus lábios conservem a disciplina. Não te iludas com os artifícios da mulher, porque os lábios da prostituta são como o favo que destila o mel e a sua garganta é mais lustuosa que o óleo. Mas o seu fim é amargoso como o abismo e talhante, como a espada dos gumes. Os seus pés descem à morte e os seus passos penetram aos infernos. Eles não andam pela vereda da vida. Os seus passos são vagabundos e ininvestigáveis. Agora, meu filho, ouve-me e não te apartes das palavras da minha boca. Alonga dela o teu caminho e não chegues às portas da tua casa. Não dês a tua honra às alheias, nem os amos a cruel, para que não suceda que os estranhos enriqueçam dos teus bens e que os teus trabalhos estejam na casa de outrem, e que tu gemas no fim, quando tiveres consumido as tuas carnes e o teu corpo te digas, porque eu detestei eu a disciplina, porque não cedeu às repreensões do meu coração, e nem ouvi a voz dos que me ensinavam, nem apliquei aos mestres o meu ouvido? Quase que em todo mal me achei no meio da igreja e da sinagoga. Bebe da água da tua cisterna e das correntes do teu poço. Corram fora os regatos da tua fonte, e reparte as tuas águas nas ruas. Possui-as tu, e não só venham da parte nela com os estranhos. A tua face seja bendita, e vive alegre com a mulher que tomaste na tua adolescência. Ela seja para ti a corça que muito amas, e o teu engraçadíssimo veadinho. Os seus peitos te embebedem em todo o tempo, no seu amor busca sempre o teu prazer.
Por que te deixas, meu filho, enganar da alheia e repousas no seio de uma outra? O Senhor olha atentamente para os caminhos do homem e considera todos os seus passos. As suas mesmas iniquidades prendem ao ímpio e é apertado com as ataduras dos seus pecados. Ele morrerá porque não admitiu a correção e se achará enganado pelo excesso da sua doçura, da sua loucura. Capítulo 6. Conselho sobre a fiança. Meu filho, se ficares por um fiador do teu amigo, deste por ele a tua mão a um estranho. Com as palavras da tua boca te meteste no laço e ficaste preso pelas suas próprias expressões. Faze, pois, meu filho, o que te digo e livra-te a ti mesmo, pois que caístes na mão do teu próximo. Discorre de uma para outra parte, apressa-te, desperta ao teu amigo. Não deixes entregarem ao sono os teus olhos, nem dormirem as tuas pálpebras. Salva-me como uma couraçazinha de escapa da mão, como um pássaro que foge dentre as mãos do armador. Sobre a preguiça e a duplicidade. Vai ter, ó preguiçoso com a formiga, e considera os teus caminhos, e aprende dela a sabedoria, a qual não tendo condutor, nem mestre, nem príncipe, faz o teu provimento no estio e ajunta no tempo da ceifa de que has sustentar. Até quando dormirás tu, ó preguiçoso? Quando te levantarás do teu sono? Um poucochinho dormirás, outro poucochinho dormitarás, outro poucochinho cruzarás as mãos para dormires. E virá sobre ti a indigência como um camieiro e a pobreza como um homem armado. Se tu, porém, fores diligente, virá a tua messe como uma fonte, a indigência fugirá longe de ti. O homem apóstata e um homem inútil e caminha com a boca perversa. Ele faz sinais com os olhos, bate com o pé e fala com os dedos. Com o depravado, o coração maquina o mal em todo o tempo e semeia os distúrbios. A esse tal virá de repente a sua perdição, e do improviso será quebrantado, e não terá mais daí por diante remédio. 7 abominações. 6 são as coisas que o Senhor aborrece e a sua alma detesta: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina malvados projetos, pés prontos para correr ao mal, testemunha que profere mentiras e o que semeia discórdias entre os seus irmãos. Advertências paternais. Conserva, meu filho, os preceitos do teu pai, e não largues a lei da tua mãe. Traze-os incessantemente atados ao seu coração e põe-nos à roda da tua garganta. Quando andares, eles te acompanhem. Quando dormires, eles te guardem. E em acordando, fale com eles. Porque o mandamento é uma candeia e a lei é uma luz, a repreensão da disciplina e o caminho da vida. Para que te guardem da má mulher e da língua lisonjeira da estranha. Não cobice o teu coração a sua formosura, nem te deixes prender os seus acenos. Porque o preço da meretriz apenas é de um pão, mas a mulher cativa a alma do homem, a qual não tem preço. Acaso pode o homem esconder o fogo no seu seio, sem que ardam os seus vestidos? Ou pode ele andar por cima das braças, sem que queime a planta dos seus pés? Assim, o que se chega à mulher de seu próximo não ficará limpo depois de a tocar. Não é grande a culpa quando algum furtar, porque a furta para saciar e a sua esfaimada alma. Também, depois de colhidos as mãos, pagará 7 vezes em dobro e entregarás todos os bens da sua casa. Porém, o que é adúltero perderá a sua alma por causa da loucura do seu coração. Ele ajunta para si a infâmia e a ignomínia, e não se apagará o seu opróbrio. Porque o ciúme e o furor do marido não lhe perdoará no dia da vingança, nem ele se dobrará aos roubos de nenhum, e nem receberá insatisfação presentes, ainda que sejam em muito grande número. Meu filho, guarda as minhas... Capítulo 7. Meu filho, guarda as minhas expressões e esconde dentro de ti os meus preceitos. Filho, observa os meus mandamentos e viverás. Guarda a minha lei como a menina do teu olho. Traze atada aos teus dedos e escreves nas tábuas do teu coração. Dize à sabedoria, tu és minha irmã. Chama a prudência, a tua amiga, para que te guarde da mulher estranha e da alheia que adoça suas palavras. Porque desde a janela da minha casa me tenho posto a olhar por entre as gelosias,
E veja os incautos, considera o mancebo insensato que passa pela rua junto da esquina e pelo pé da casa naquela anda, sendo já escuro quando o dia se vai acabando nas trevas e a obscuridade da noite. Eis aqui que ele saiu e encontra essa mulher ornada, a moda das prostitutas, prevenida para caçar as almas, faladora e vagabunda, não lhe sofrendo o coração estar em queda, nem podendo os pés dentro de casa, pondo-se de emboscada, umas vezes fora, outras nas praças, outras às esquinas, e tendo mão no mancebo, o beija, com uma cara sem vergonha lhe faz carícias dizendo, pela tua saúde, ofereci vítimas, e hoje dei cumprimento aos meus votos, por isso te saí ao encontro, desejando ver-te, e eis que te achei. Fiz sobre os cordões a minha cama, cobri-as com coxas bordadas do Egito, perfumei a câmara de mirra e de aloés e de cinamomo. Perfumei a câmara de mirra e de aloés e de cinamomo. Vem, embriaguemo-nos de amores e gozemos abraços desejados até que amanheça o dia, porque o meu marido não está em sua casa, foi fazer uma jornada muito dilatada e levou consigo um saco de dinheiro. Lá para o dia da lua cheia que há de voltar à sua casa. Meteu-o assim na rede com seus longos discursos e o arrastou com as lisonjas dos seus lábios. Segue-a logo, como o boi que é levado ao sacrifício e como o cordeiro que vai saltando e ignora o nécio que é arrastado para uma prisão. Até que uma seta lhe traspassa o fígado, como ave que pressada corre o laço e não sabe que se trata de um perigo na sua vida. Ouve-me, pois agora, meu filho, e está atento às palavras da minha boca. Não se deixe arrastar o teu espírito a ir pelos caminhos dessa mulher. Nem tu te deixe enganar as tuas veredas, porque há muitos derrubou feridos e os mais fortes para ela foram mortos. Caminhos do inferno são a sua casa para os que penetram até as entranhas da morte. Capítulo 8. Discurso da sabedoria. Porventura, não está repetidas vezes clamando e a prudência não faz ouvir a sua voz? No mais alto e elevado das eminências, ao longo do caminho, no meio das veredas, posta em pé, junto às portas da cidade, na mesma entrada, fala dizendo, a vós, ó homens, eu que estou continuamente clamando, e aos filhos dos homens é que se dirige a minha voz. Aprendei, ó pequeninos, a astúcia, e vós, insensatos, prestai-me atenção. Ouvi, porque tenho de vos falar acerca de grandes coisas, e os meus lábios se abrirão para anunciarem o que é reto. A minha garganta meditará a verdade, e os meus lábios detestarão ao ímpio. Justos são todos os meus discursos, nele não há coisa má nem depravada. Retos são para os inteligentes e de equidade para os que acham ciência. Recebei as minhas instruções com maior gosto do que se recebeis dinheiro. Escolhei antes a doutrina do que o ouro, porque melhor é a sabedoria que todas as riquezas de mais subido valor. E tudo quanto é apetecível, com ela não se pode comparar. A sabedoria faz seu próprio elogio. Eu, a sabedoria, habito no conselho e me acho presente aos pensamentos judiciosos. O temor do Senhor aborrece o mal. Eu detesto a arrogância, a soberba, o caminho corrompido e a boca das duas línguas. Meu conselho é a equidade, minha é a prudência, minha é a fortaleza. Por mim reinam os reis, e por mim decretam os legisladores o que é justo. Por mim imperam príncipes, e os poderosos decretam justiça. Eu amo os que me amam, e os que vigiam desde a manhã por me buscarem, achar-me-ão. Comigo estão as riquezas, a glória, a magnífica opulência e a justiça. Porque melhor é o meu fruto que o ouro, e que a pedra preciosa e as minhas produções melhores que a prata escolhida. Eu ando nos caminhos da justiça, no meio das veredas do juízo, para enriquecer aos que me amam e para encher aos seus tesouros. O Senhor me possui no princípio dos seus caminhos, desde o princípio antes que criasse coisa alguma. Desde a eternidade fui constituída e desde o princípio antes de a terra ser criada. Ainda não havia os abismos e eu já estava concebida. Ainda as fontes das águas não tinham arrebentado, ainda não se tinham assentado os montes sobre a sua pesada massa. Antes de haver outeiros, eu era dada à luz. Ainda ele não tinha feito a terra, nem os rios, nem tinha firmado o mundo sobre os seus polos. Quando ele preparava os céus, eu me achava presente, com lei certa, e dentro do seu âmbito encerrava os abismos. Quando firmava lá no alto a região etérea, e quando equilibrava as fontes das águas, quando circunscrevia ao mar o seu termo, e punha a lei às águas para que não passassem os seus limites.
Quando sustentava pendentes os fundamentos da terra, eu estava com ele regulando todas as coisas, e cada dia me deleitava, brincando em tempo todo diante dele, brincando na redondeza da terra, achando as minhas delícias em estar com os filhos dos homens. Agora, pois, os filhos, ouvi-me. Bem-aventurados os que guardam os meus caminhos. Ouvi a instrução e sede sábios, e não queirais rejeitá-las. Bem-aventurado o homem que me ouve e vela todos os dias a entrada da minha casa, e que está feito, espia as umbeiras da minha porta. Aquele que me achar, achará a vida, e haverá do Senhor a salvação. Aquele, porém, que pecar contra mim, fará mal à sua alma. Todos os que me aborrecem amam a morte. Capítulo 9. O banquete da sabedoria. A sabedoria edificou para si uma casa, cortou 7 colunas, imolou suas vítimas, preparou o vinho, dispôs sua mesa. Enviou suas escravas a chamar a fortaleza, as muralhas da cidade. Tudo o que é simples vem a mim, aos insensatos eu disse: vinde, comei o pão que eu vos dou, e bebei o vinho que eu vos preparei. Deixai a infância, e vivei e andai pelos caminhos da prudência. Espera só um minuto. Pra gente poder... Isso. Toda hora eu bato aqui. Conselhos. Aquele que instrui ao mofador a si mesmo faz injúria, e aquele que repreende ao ímpio a si mesmo se desonra. Não repreendas ao mofador para que ele não te aborreça, repreende ao sábio e ele te amará. Dá ocasião ao sábio e se acrescentará sabedoria. Ensina ao justo e se apressará em aprender. O princípio da sabedoria é o temor do Senhor, e a ciência dos santos é a prudência. Porque por mim aumentará o número dos teus dias, e acrescentados serão os novos anos à tua vida. Se fores sábios, para ti mesmo serás, e se fores mofador, tu experimentarás o mal. O banquete da insensatez. A mulher insensata, gritadeira, cheia de atrativos, que de todo não sabe nada, assentou-se à porta da sua casa sobre uma cadeira no lugar alto da cidade para chamar os que passavam pela estrada e que iam andando ao seu caminho, dizendo: o que é simples decline para mim. E ao insensato disse ela: as águas furtivas são mais doces, e o pão tomado às escondidas é mais gostoso. Mas ele ignorou que os gigantes estão com ela, e que os seus convidados se acham nas profundezas do inferno. Deve ser um incenso. Parábolas de Salomão, primeira série. Capítulo 10. Provérbios, né? O filho sábio a seu pai dá alegria, porém o filho insensato é a tristeza da sua mãe. Os tesouros da impiedade nada servirão, mas a justiça livrará da morte. O Senhor não se afligirá conforme a alma do justo, desfará as traições dos ímpios. A mãe remissa tem produzido indigência, mas a mão dos fortes adquire riqueza. O que se estriba em mentiras, este se sustenta de ventos, e ele mesmo corre atrás dos pássaros que voam. Aquele que adjunta no tempo da messe é filho sábio, mas o que dorme tranquilo no estilo é filho da confusão. A bênção do Senhor é sobre a cabeça do justo, mas a iniquidade dos ímpios cobre-lhes o rosto. A memória do justo será acompanhada com louvores, e o nome dos ímpios apodrecerá. O que é sábio de coração recebe os avisos, e o insensato é ferido pelos lábios. Aquele que anda em simplicidade anda afoitamente. Aquele, porém, que perverte os seus caminhos será descoberto. O que se faz sinais com os olhos causará dor, e o insensato será estimulado pelos lábios. A boca do justo é veia de vida, e a boca dos ímpios esconde a iniquidade. O ódio excita rixas, e a caridade cobre todos os delitos. Olha que lindo. Versículo 12, capítulo 10. Vou até grifar. O ódio excita rixas, a caridade cobre os delitos.
Mais uma vez, fora da caridade não há salvação. Nos lábios dos sábios se acha a sabedoria e a vara sobre as costas daquele que não tem senso. Os sábios escondem a ciência, mas a boca do insensato está próxima à confusão. O cabedal do rico é a cidade da sua fortaleza e a indigência dos pobres os enche de pavor. A obra do justo conduz à vida, mas o fruto do ímpio tende ao pecado. O que guarda a disciplina está no caminho da vida. O que, porém, não faz caso de repreensões anda errado. Os lábios dos mentirosos escondem o ódio. Aquele que abertamente ultraja é insensato. No muito, falar não faltará pecado. Mas o que modera seus lábios é prudentíssimo. A língua do justo é uma prata depurada, mas o coração dos ímpios é de nenhum preço. Os lábios do justo ensinam a muitíssimos, mas os que são ignorantes morrerão na indigência de coração. A bênção do Senhor faz-os ricos, e não se achará com eles a aflição. O insensato comete o crime como por galhofa, mas a sabedoria é para o homem a imprudência. O que o ímpio teme, isso virá sobre ele. Aos justos lhe concederá o seu desejo. O ímpio desaparecerá como uma tempestade que passa, mas o justo será como um fundamento eterno. Qual o vinagre para os dentes e o fumo para os olhos, tal ao preguiçoso para aqueles que o mandaram. O temor do Senhor prolongará os dias e os anos dos ímpios serão abreviados. A expectação dos justos é alegria, mas a esperança dos ímpios perecerá. O caminho do Senhor é a fortaleza do inocente, e o pavor para os que obram mal. O justo nunca será abalado, porém os ímpios não habitarão sobre a terra. A boca do justo frutificará a sabedoria e a língua dos depravados perecerá. Os lábios dos justos consideram o que pode agradar, e a boca dos ímpios coisas perversas. Capítulo 11. A balança enganosa é a abominação diante do Senhor e o peso do justo é a vontade. Onde houver soberba, aí haverá também a ignomínia, onde, porém, a humildade há igualmente sabedoria. A simplicidade dos justos conduzi-los-á felizmente, e as cacilhas dos perversos serão a sua ruína. As riquezas não servirão do nada diante do dia da vingança, mas a justiça livrará da morte. As riquezas não servirão de nada no dia da vingança, mas a justiça livrará da morte. A justiça simples fará feliz o seu caminho e pela sua impiedade se precipitará o ímpio. A justiça dos retos livrá-los-á, e os seus mesmos laços serão apanhados os iníquos. Morto o homem ímpio, não restará mais esperança alguma. A expectação dos ambiciosos perecerá. O justo foi livre da angústia, o ímpio será entregue no lugar dele. O fingidor com a boca engana o seu amigo, mas os justos estão livres pela ciência. Nos bens dos justos exultará a cidade, e na perdição dos ímpios haverá ação de graças. A cidade será exaltada pela benção dos justos e destruída pela boca dos ímpios. O que não tem senso despreza o seu amigo, mas o homem prudente calar-se-á. O que anda com dobreza descobre os segredos, mas o que é de coração leal cala o que o amigo lhe confiou. Onde não há quem governe, perecerá o povo. Onde, porém, há muitos conselhos, aí haverá salvação. Aquele que se faz responsável por um estranho cairá na desventura, mas o que evita os laços estará em segurança. A mulher, de engraçada compostura, alcançará a glória, e os robustos terão riquezas. O homem caritativo faz bem à sua alma, mas o que é cruel repele até os seus mesmos prompicos. O ímpio faz obra que não subsiste, mas para o que semeia justiça há fiel recompensa. A clemência abre o caminho para a vida e o seguimento dos males conduz para a morte. Abominável é para o Senhor o coração corrompido, e o seu afeto é para os que andam em simplicidade. O mal não será inocente, ainda quando tiver uma mão sobre a outra, mas a linhagem dos justos será salva. A mulher formosa e insensata é como um anel de ouro no focinho de uma porca. O desejo dos justos estende-se a todo bem. A expectação dos ímpios é um furor. Uns repartem o que é seu,
ficam mais ricos. Outros arrebatam o que não é seu e sempre estão em pobreza. A alma que faz bem será engrossada. O que embriaga também ele mesmo será embriagado. O que esconde o trigo será abençoado entre os povos. Aquele que anda vendo como fará bem é ditoso sem se levantar ao romper da manhã. Aquele, porém, que anda buscando como fará mal, será por ele oprimido. O que confia nas riquezas cairá, mas os justos crescerão como a árvore que tem a folha sempre verde. O que traz a sua casa inquieta não possuirá senão ventos, e o que insensato servirá ao sábio. O fruto do justo é a árvore de vida, e o que ampara as almas é sábio. Se o justo é punido na terra, quanto mais será o ímpio e o pecador? Aquele que ama... Capítulo 12. Capítulo 12. Aquele que ama a disciplina, ama a ciência, mas o que aborrece as repreensões é um insensato. Aquele que é bom terá do Senhor graça, mas os que põem a confiança dos seus próprios pensamentos obra como o ímpio. O homem não se corromperá pela impiedade, a raiz dos justos não será abalada. A mulher diligente é a coroa de seu marido, e a que obra com coisas dignas de confusão, falhar por descer os ossos. Os pensamentos dos justos são cheios de justiça, os conselhos dos ímpios são cheios de fraudulência. A palavra dos ímpios armam traições, a fim de verter sangue. A boca dos justos será a que os livre. Transforma os ímpios e não subsistirão, mas a casa dos justos permanecerá firme. O homem será conhecido pela sua doutrina, mas o que é vão e não tem senso estará exposto ao desprezo. Mais vale o pobre, que ainda assim tem o que lhe basta para passar, do que o jactancioso e necessidade de pão. O justo atende pela vida de seus animais, mas as entranhas dos ímpios são cruéis. O justo, aquele que lavra a sua terra, será farto de pão, mas o que se entrega ao ócio é quando pode ser insensato. Aquele que faz o gosto de se demorar em beber vinho deixa afronta nas suas fortificações. O desejo do ímpio é apoiar-se na força dos que são piores de todos, mas a raiz dos justos cada vez lançará mais garfos. No pecado dos lábios há uma cilada funesta, mas o justo livra-se da angústia. Cada um será cheio de bens conforme o fruto da sua boca, e ser-lhe-á dada retribuição conforme forem as obras das suas mãos. O caminho do insensato é direito aos seus olhos. O que, porém, é sábio ouve os conselhos. O fato logo mostra sua ira, mas o que dissimula a injúria é prudente. O fato logo mostra sua ira, mas o que dissimula a injúria é imprudente. Aquele que afirma o que bem sabe é um auxiliar da justiça, mas o que mente é uma testemunha enganadora. A quem promete, como ferido como espada, é pela consciência estimulado, mas a língua dos sábios é saúde. O lábio de verdade será sempre constante, mas a testemunha que é inconsiderada urde uma linguagem de mentira. No coração dos que pensam males há engano, porém aqueles que têm conselhos de paz segue o gozo. Não entristecerá o justo coisa alguma, qualquer que foi aquilo acontecer, mas os ímpios estarão cheios de mal. Os lábios mentirosos são abominação para o Senhor, mas os que obram fielmente lhe agradam. O homem sagaz encobre a ciência, o coração dos incipientes apressa-se a manifestar a sua escultícia. A mão dos fortes dominará, porém aquele que remissa será sujeito a pagar tributos. A melancolia no coração do homem o abaterá e com boas palavras se alegrará. Só aquele que por amor de seu amigo não faz caso de passar por alguma perda é justo, mas o caminho dos ímpios seduzi-lo-á. O fraudulento não achará ganância, e o cabedal do homem será ouro precioso. A vida está na vereda da justiça, mas o caminho é que é desencaminho guia-o para a morte. Capítulo 13. O filho sábio é a doutrina do pai. O que, porém, é mofador não ouve quando é arguido. O homem será farto de bens pelo fruto na sua boca, mas a alma dos prevaricadores é cheia de iniquidade.
Aquele que guarda sua boca guarda sua alma, mas o que é desconsiderado para falar sem tirar males. O preguiçoso quer e não quer, mas a alma dos que trabalham engordará. O justo detestará a palavra mentirosa, mas o ímpio confunde e será confundido. A justiça guarda o caminho do inocente, mas a impiedade faz dar zancadilha ao pecador. Há um que parece rico, não tendo nada, há outro que parece pobre, achando-se no meio de muitas riquezas. O desgaste da vida do homem são suas riquezas, mas o que é pobre não suporta a increpação. A luz dos justos alegra, mas a candeia dos ímpios apagar-se-á. Entre os soberbos sempre há contendas, mas os que tudo fazem como conselho regem-se pela sabedoria. Os bens que se ajuntam depressa diminuir-se-ão, mas os que se escolhem a mão pouco a pouco multiplicar-se-ão. A esperança do que retarda aflige a alma, o desejo que se cumpre é uma árvore de vida. Aquele que detrai de alguma coisa por si mesmo e obriga para o futuro, mas o que tema o preceito andará em paz. As almas dolosas erram nos pecados, mas os justos são compassivos e usam de misericórdia. A lei do sábio é uma fonte de vida, para evitar a ruína da morte. A boa doutrina dará graça, no caminho dos desprezadores a voragem. O homem prudente tudo faz com conselho, mas o que é insensato descobre a sua loucura. O mensageiro do ímpio cairá no mal, mas o embaixador fiel é saúde. Aquele que deixa a disciplina experimentará indigência e ignomínia, mas o que se sujeita a quem repreende será glorificado. O desejo, no caso que se cumpra, deleita a alma. Os insensatos detestam aos que fogem do mal. Aquele que anda com sábios será sábio. Amigo dos insensatos far-se-á semelhante a eles. O mal persegue os pecadores, os bens serão recompensa dos justos. O homem virtuoso deixa por herdeiro seus filhos e seus netos, e os bens do pecador que estão reservados para o justo. Nos campos em que se herdam dos pais nascem abundantes frutos. Estes vêm a juntar-se para outros por falta de juízo. Aquele que poupa a vara aborrece o seu filho, mas o que ama continuamente o corrige. O justo come e enche a sua alma, mas o ventre dos ímpios é insaciável. Capítulo 14. A mulher prudente edifica sua casa. A incipiente destruirá ainda com as suas mãos a que já é feita. Aquele que anda pelo caminho direito e que teme a Deus é desprezado pelo outro, ainda que pelo caminho infame. Na boca do insensato está a vara da soberba, mas os lábios do sábio são os que os conservam. Onde não há bois, despejada está a begoria. Mas onde há muitíssimas searas, aí está manifesta a força do boi. A testemunha fiel não mente, mas a testemunha dolosa profere mentira. O mofador busca sabedoria e não a acha. A doutrina dos prudentes é fácil. O caminho é ao contrário do homem insensato, pois não sabe as palavras da prudência. A sabedoria do homem sagaz é compreender bem o seu caminho, e a imprudência dos insensatos é errante. O insensato zombará com o pecado, entre os justos morará a graça. Quando o coração conhece bem a amargura da sua alma, não se misturará, estando na sua alegria. A casa dos ímpios será destruída, mas as tendas dos justos florescerão. Há um caminho que parece direito ao homem, e no cabo ele guia para a morte. O riso será misturado com a dor, e aos fins do gosto sucede a tristeza. O insensato será farto nos seus caminhos, e o homem virtuoso ficará superior a ele. O inocente dá crédito a tudo que se lhe diz. O sagaz considera seus passos. Ao filho que não é sincero, nada lhe sairá bem. Mas o servo que tem juízo será afortunado nas suas empresas e ver-se-á bem dirigido no seu caminho. O sábio teme, desvia-se do mal, o insensato passa adiante e dá-se por seguro. O impaciente fará ações de loucura, e o homem dissimulado é odioso. Os imprudentes possuirão loucura e os sagazes esperarão a ciência. Estarão deitados por terra os maus diante dos bons, e os ímpios diante da porta dos justos. O pobre será odioso até o seu parente mais chegado, porém os amigos dos ricos serão muitos. Aquele que despreza o seu próximo peca, mas o que se compadece do pobre será bem-aventurado. Aquele que crê no Senhor ama a misericórdia. Os que obram o mal erram, a misericórdia e a verdade são os que nos adquirem os bens. Em todo trabalho haverá abundância, mas onde há muitíssimas palavras, frequentemente se acha indigência. A riqueza dos sábios são sua coroa, a fatuidade dos insensatos é a imprudência. A testemunha fiel livra as almas, a que, porém, é pobre profere mentiras. No temor do Senhor, a confiança cheia de fortaleza, e os seus filhos terão esperanças. O temor do Senhor é uma fonte de vida para que se desviem da ruína da morte.
Na multidão, o povo está à dignidade do rei, e na pouquidade da plebe e ignomínia do príncipe. O que é paciente governa-se com muita prudência. O que é impaciente assinala sua loucura. A saúde do coração é a vida de carne, a inveja é a podridão dos ossos. O que calunia o necessitado encia e insulta ao que o criou, mas honra-o aquele que compadece do pobre. Os ímpios serão expelidos pela sua malícia, mas o justo espera na sua morte. A sabedoria descansa no coração do prudente, e ele instruirá todos os ignorantes. A justiça exalta as nações, mas o pecado faz miseráveis os povos. O ministro inteligente é aceito ao rei, o inútil sentirá sua ira. Capítulo 15. A resposta branda quebra a ira, a palavra dura suscita o furor, a língua dos sábios orna a ciência, dos insensatos se desfaz em dizer loucuras. Os olhos do Senhor em todo lugar contemplam os bons e aos maus. A língua pacífica é uma árvore de vida, mas a que é moderada quebrantará o espírito. O insensato faz escárnio da correção de seu pai, mas o que toma para si as repreensões far-se-á mais avisado. Na abundante justiça há uma grandíssima força, mas os pensamentos dos ímpios são desarraigados. A casa do justo é muito grande fortaleza, e nos frutos dos ímpios não senão a turbação. Os lábios dos sábios difundirão a ciência, e o coração dos insensatos será dissemelhante. A vítima dos ímpios são abomináveis ao Senhor, as dos votos dos justos o aplacam. O caminho do ímpio é abominação para o Senhor, o que segue a justiça é amado dele. A doutrina é má, para o que deixa o caminho da vida. Aquele que aborrece as repreensões morrerá. O inferno e a perdição estão diante do Senhor, quanto mais o estarão os corações dos homens. O homem pernicioso não ama quem o repreende, nem vai buscar aos sábios. O coração contente alegra o semblante. Com tristeza de alma se abate o espírito. O coração do sábio busca a doutrina. A boca dos insensatos é a presença da imperícia. Todos os dias do pobre são maus. A alma tranquila é como um banquete contínuo. Com o temor do Senhor, mais vale um pouco dos que os grandes tesouros que nunca e jamais saciam. Mais vale ser chamado com afeto e comer umas ervas do que com um gordo novilho com desamor. O homem iracundo provoca rixas. O que é paciente aplaca o que se já tem excitado. O caminho dos preguiçosos é como sebe de espinhos. O caminho dos justos é sem tropeço. O filho sábio alega seu pai, e o homem insensato despreza sua mãe. A loucura é gosto para o insensato, e o varão prudente mede seus passos. Os pensamentos dissipam-se onde não há conselho, mas onde há muitos conselheiros se confirmam. Alegra o homem na sentença da sua boca, mas a palavra oportuna é a melhor. A vereda da vida está em cima do homem instruído para se desviar do mais profundo inferno. O Senhor demolirá a casa dos soberbos e firmará os limites do campo da viúva. Os maus pensamentos são abominação do Senhor, e a palavra pura, como muito agradável, será por ele aprovada. Aquele que vai atrás da avareza perturba a sua casa. O que, porém, aborrece as dádivas viverá. Os pecados purificam-se pela misericórdia e pela fé. Todo homem evita o mal por meio do temor do Senhor. A alma do justo medita a obediência, a boca dos ímpios transborda em males. O Senhor está longe dos ímpios e ele atenderá às orações dos justos. A luz dos olhos alegra a alma, a boa reputação engorda os ossos. O ouvido que ouve as repreensões salutares terá sua morada no meio dos sábios. Aquele que rejeita a disciplina e despreza sua alma, mas o que está pelas repreensões é possuidor do seu coração. O temor do Senhor é a disciplina da sabedoria, e a humildade precede a glória. Capítulo 16. Da parte do homem está o preparar da sua alma, e da parte do Senhor o governar-lhe a língua. Todos os caminhos do homem estão patentes aos seus olhos, e do Senhor pesa os espíritos. Descobre, o Senhor, as tuas obras, e serão dirigidos os teus pensamentos. Tu fez o Senhor por causa de si mesmo, até o ímpio para o dia mau. Todo o arrogante é a abominação do Senhor, ainda quando estiver com uma mão sobre a outra, não é inocente. O princípio do caminho bom é praticar a justiça, e diante de Deus é mais aceito do que molhar hóstias. A iniquidade redime-se pela misericórdia e pela verdade, e o mal evita-se pelo temor do Senhor. Quando os caminhos do homem agradarem ao Senhor, até reduzirá a paz dos seus inimigos. Melhor é o pouco com justiça do que muitos frutos com iniquidade. O coração do homem dispõe o seu caminho, mas da parte do Senhor está a dirigir seus passos. A adivinhação se acha nos lábios do rei, a sua boca não errará no juízo. Os juízos do Senhor são peso e balança, suas obras são todas as pedras do saco. Os que obram impiamente são abomináveis ao rei, porque o trono se firma com justiça. A vontade dos reis são os lábios justos.
O que fala coisas retas será amado. A indignação do rei são os correios da morte, e o varão sábio aplacará. Na alegria do semblante do rei está a vida, e a sua clemência é como chuva seródia. Possui sabedoria, pois que ela é melhor do que o outro. Adquire a prudência, pois que é mais preciosa do que a prata. A vereda dos justos aparta os males. O que guarda a sua alma conserva o seu caminho. A soberba precede a ruína, e o espírito eleva-se antes da queda. Mais vale o ser iluminado com os mansos do que repartir despojos com os soberbos. O que é hábil no empreendido negócio achará bens. O que espera no Senhor é bem-aventurado. O que é sábio do coração será chamado prudente. O que é doce no falar receberá coisas maiores. O coração do sábio se instruirá na sua boca e acrescentará graça aos seus lábios. As palavras compostas são como um favo de mel. A doçura da alma é a saúde dos ossos. Há um caminho que parece ao homem que é direito. É contudo o seu fim um guia que é direito. E contudo o seu fim o guia para a morte. A alma do que trabalha para si trabalha, porque a sua boca o constrangeu a isso. O varão ímpio cava o mal, e nos seus lábios vai se ateando fogo. O homem perverso move pleitos, e os verbos divide os príncipes. O homem iníquo atrai seu amigo e o conduz por um caminho não bom. Aquele que cogita em malvados projetos com os olhos espantados executará o mal mordendo os seus beiços. Coroa de dignidade é a velhice, a qual se achará os caminhos da justiça. O homem paciente vale mais do que o valoroso, o que domina o seu ânimo do que o espregador de cidades. Os bilhetes da sorte lançam-se de uma obra de vestido, mas o Senhor é quem os tempera. Capítulo 17. Um bocadinho de pão seco com alegria vale mais do que uma casa cheia de vítimas com pelejas. O servo com juízo dominará os filhos insensatos e repartirá a herança entre os irmãos. Bem como a prata se prova no fogo e o ouro no crisol, assim o Senhor provoca os corações. O mal obedece à língua iníqua e o enganador dá ouvidos aos lábios mentirosos. Aquele que despreza o pobre insulta o seu Criador, e o que se alegra com a ruína de outrem não ficará impune. Os filhos dos filhos são a coroa dos velhos, e a glória dos filhos são os pais deles. As palavras compostas não convêm ao insensato, nem a um príncipe o lábio mentiroso. A expectação de quem espera é uma pérola belíssima. Para qualquer parte que ele se volta, obra com prudência. Aquele que encobre o delito busca amizades. Vou voltar um pouco. Bem como a prata provoca no fogo e o óleo no crisol, assim provoca o Senhor dos corações. O mal obedece à língua iníqua, o enganador dá ouvido aos lábios mentirosos. Aquele que despreza o pobre insulta o seu Criador, e o que se alegra com a ruína de outro e não ficará impune. Os filhos dos filhos são a coroa dos velhos, e a glória dos filhos são os pais deles. As palavras compostas não convêm ao insensato, nem um príncipe o lábio do mentiroso. A expectação de quem espera uma pérola belíssima. Para qualquer parte que ele se volta, obra com prudência. Aquele que encobre o delito busca amizades. Ore, o que por outro teor se repete, separa os unidos. Ao homem prudente, serve-lhes mais uma repreensão do que ao insensato um cento de golpes. O mal sempre anda buscando distúrbios, mas o anjo cruel será enviado contra ele. É melhor encontrar uma ursa ao qual foram roubados os seus filhinhos do que um insensato que se fia na sua loucura. Não se apartará o mal da casa daquele que dá males por bens. O que dá saída à água represada é a origem de contendas.
O que antes de aparecer a afronta desampara a justiça. Aquele que justifica o ímpio e aquele que condena o justo, ambos são abomináveis diante de Deus. De que serve ao insensato ter grandes riquezas, se ele não pode comprar com elas a sabedoria? Aquele que levanta muito alto a sua casa busca sua ruína, e o que evita aprender cairá nos males. Aquele que é amigo é em todo o tempo, e o irmão conhece-se pelos transes apertados. O homem insensato baterá com as mãos quando se declarar fiador pelo seu amigo. Aquele que medita discórdias ama as rixas, e o que levanta sua porta busca sua ruína. O que é de coração perverso não achará o bem, o que tem a língua dobre cairá no mal. O insensato nasceu para a ignomínia, pois nem o pai se alegrará com o filho estulto. O ânimo alegre faz idade florida, o espírito triste seca. O ímpio recebe presentes do seio, para reverter as veredas da justiça. A sabedoria reluz no rosto do prudente, os olhos dos insensatos nas extremidades da terra. O filho insensato é a indignação do pai e a dor da mãe que o gerou. Não é bom fazer dano ao justo, nem ferir ao príncipe que julga segundo a justiça. Aquele que é moderado nas suas palavras é douto e prudente, e o homem erudito é de espírito precioso. Até o insensato passará por sábio se estiver calado, e por inteligente se cerrar seus lábios. Silêncio de ouro, né? De as duras penas que o silêncio de ouro. Capítulo 18. O que quer deixar-se do seu amigo, busque-lhe as ocasiões. Ele será coberto de opróbrio em todo o tempo. O insensato não recebe as palavras da prudência, se tu não lhe falares em correspondência das coisas que passam dentro do seu coração. O ímpio, depois de haver chegado ao profundo dos pecados, tudo despreza, mas a ignomínia e o opróbrio o vão seguindo. As palavras saem da boca do varão como uma água profunda, e a fonte da sabedoria é como a torrente que transborda. Não é bom guardar respeito à pessoa do ímpio para te desviares da verdade do juízo. Os lábios do insensato metem-se em disputas, e a sua boca provoca contendas. A boca do insensato fere-o a ele mesmo, e os seus lábios são a ruína da alma. As palavras do homem de língua dobre parecem singelas, mas elas penetram até o íntimo das entranhas. O temor abate o preguiçoso, mas as almas dos efeminados terão fome. Aquele que é mole e frouxo no seu trabalho é irmão do que dissipa as suas obras. O nome do Senhor é uma torre fortíssima, ele mesmo se acolhe o justo e será exaltado. O cabedal do rico é a cidade da sua fortaleza, em uma grossa muralha que o cerca. O coração do homem eleva-se antes de ter se quebrantado, humilha-se antes de ser glorificado. Aquele que responde antes de ouvir mostra ser um insensato e digno de confusão. O espírito do homem sustém a sua debilidade, mas quem poderá suster a um espírito que falsamente se deixa levar da ira? O coração prudente possuirá a ciência, e o ouvido dos sábios busca a doutrina. O presente que um homem faz abre-lhe um dilatado caminho, e dá-lhe lugar diante dos príncipes. O justo é o primeiro que a si mesmo se acusa. Vem depois do seu amigo, e ele o sondará. A sorte apazigua as diferenças e decide ainda entre os poderosos. O irmão que é ajudado por seu irmão é como uma cidade forte. Seus juízos são como ferrolhos das cidades. Do fruto da boca do homem se encherá o seu ventre, e os renovos dos seus lábios fartarão. A morte e a vida estão no poder da língua, os que o amam comerão seus frutos. Aquele que achou uma mulher boa, achou o bem, e receberá do Senhor um manancial de alegria. Aquele que espelha uma mulher virtuosa, espelha o bem, mas o que retém a adúltera é um insensato e um ímpio. O pobre falará com súplicas, o rico lhe responderá com aspereza. O homem amável, no trato, será mais amigo do que um irmão. Capítulo 19. Melhor é o pobre que anda na sua simplicidade do que o rico torcendo seus beiços e sendo insensato. Onde não há ciência da alma, não há bem. E o que pelo ardimento dos pés é apressado, tropeçará. A estultícia do homem arma sancadilha aos seus passos. Ele ferve no seu coração contra Deus. As riquezas multiplicam muitos amigos, mas do pobre, ainda que aqueles que teve se separam. A testemunha falsa não ficará impunida, e o que fala mentiras não escapará. São muitos os que honram a pessoa do poderoso e os que são amigos do que reparte dádivas.
Os irmãos do homem pobre aborreceram-no. Sobre isso ainda os teus amigos se retiraram longe dele. Aquele que só busca palavras não terá nada, mas o que é possuidor de entendimento arma sua alma e conservador da prudência se achará bens. A testemunha falsa não ficará impunida, e o que fala mentiras perecerá. Ao insensato não estão bem as delícias, nem ao servo dominar aos príncipes. A doutrina do homem conhece-se pela paciência, e a sua glória é passar por cima das injúrias a ele feitas. Assim como é terrível o bramido do leão, assim também é a ira do rei. E do mesmo modo que o orvalho cai sobre a erva, assim anima igualmente o seu prazenteiro. O filho insensato é a dor do pai, a mulher amiga dos litígios é como o telhado que está revendo continuamente em goteiras. Os pais dão casas e riquezas, porém o Senhor dá propriamente uma mulher de prudência. A preguiça dá de si sono, e a alma frouxa terá fome. Aquele que guarda o mandamento guarda sua alma, o que porém não faz caso do seu caminho padecerá a morte. O que se compadece do pobre dá seu dinheiro a juro ao Senhor, e este lhe tornará o ozena que ele estiver emprestado. Castiga o teu filho enquanto há esperança de emenda, mas não chegue a tua severidade ao excesso de lhe dares a morte. O que é impaciente suportará o dano, e quando o deixar, acrescentará outro. Ouve o conselho e recebe a correção para que seja sábio no fim da vida. No coração do homem se forjam muitos pensamentos, mas a vontade do Senhor permanecerá. O homem necessitado é compassivo. Melhor é o pobre do que o homem mentiroso. O temor do Senhor conduz à vida, e na abundância nada sem a visita péssima. O preguiçoso esconde a sua mão debaixo do sovaco e não quer ter o trabalho de se levar à boca. Castigado e pernicioso, far-se-á mais sábio o insensato. Mas se repreenderes ao sábio, ele entenderá o aviso. Aquele que aflige o seu pai e que faz fugir a sua mãe é infame e desgraçado. Não cesses, filho, de ouvir a doutrina, nem ignores as palavras da ciência. A testemunha iníqua faz zombaria da justiça, e a boca dos ímpios devora a iniquidade. Prontos estão os juízos para os mofadores e os martelos batentes para os corpos insensatos. Capítulo 20. O vinho é uma coisa luxuriosa, e a embriaguez é cheia de desordens. Todo aquele que nisto põe o seu gosto não será sábio. Assim como sobressalta o rugido do leão, assim também o terror infunde o rei. Aquele que o irrita contra sua alma peca. O homem que se separa das contendas tem essa glória, mas todos os imprudentes que se envolvem no que lhe traz a sua confusão. O preguiçoso não quis lavrar por causa do frio. Ele mendigará, pois, no verão, e não lhe dará coisa alguma. O conselho no coração do homem, como água profunda, mas o homem sábio daí o trará. Muitos homens se chamam compassivos, mas quem achará um homem fiel? O justo, que anda na sua simplicidade, deixará depois de si bem-aventurados os seus filhos. O rei, que está assentado no seu trono de justiça, dissipa todo o mal só com um olhar. Quem pode dizer, o meu coração está puro, eu estou isento de pecado? Um peso e outro peso, medida outra medida, são duas coisas abomináveis diante de Deus. Não pode ser dois pesos e duas medidas, né? Pelas suas inclinações se conhecem no menino, se as suas obras haverão de ser puras e retas. Ouvido que ouve, olho que vê, ambas são as coisas que fez o Senhor. Não queiras ser amigo do sono, para que a pobreza não te oprima. Abre os teus olhos e se farto de pão. Isso não vale nada, diz todo o comprador. E depois de se retirar, ele não se gloriará. Há ouro e grande quantidade de pedras preciosas. Os lábios da ciência são um vaso precioso. Tira o vestido daquele que ficou por fiador, de um desconhecido, e leva-lhe na casa do penhor, pois ele se obrigou por estranhos. O pão da mentira é gostoso ao homem, porém, depois a sua boca será cheia de areia. Os pensamentos roboram-se pelos conselhos, e as guerras devem ser governadas como os lemes. Não te familiarizes com aquele que revela segredos e anda com fingimentos e que abre muito os seus lábios. Aquele que amaldiçoa o seu pai e a sua mãe, apagar-se-lhe-ás a sua candeia em meio às trevas. A herança
que um se apressa a adquirir no princípio, carecerá de bênção no fim. Não digas, darei mal por mal, espera pelo Senhor e ele te livrará. Ter um peso e outro peso é abominação diante de Deus. A balança enganosa não é boa. Os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Mas que homem pode compreender o seu mesmo caminho? É uma ruína para o homem devorar os santos depois de retratar os votos. O rei dissipa os ímpios, curva sobre eles um arco de triunfo. O sopro do homem é uma luz do Senhor, ao qual prescruta todos os segredos do seu íntimo. A misericórdia e a verdade guardam o rei, e o seu trono se firma com a clemência. A exultação dos mancebos é a força deles, e a dignidade dos velhos são suas clãs. Os males animar-se-ão pelo alívio das feridas, e pelas chagas do mais secreto do ventre. Capítulo 21. Assim como se fazem os repartimentos das águas, assim o coração do rei se acha na mão do Senhor, e ele o inclinará para qualquer parte que quiser. Todo o caminho do homem lhe parece direito, mas o Senhor pesa os corações. Fazer misericórdia e justiça é mais agradável ao Senhor do que vítimas. A soberba do coração faz altivos os olhos. A candeia dos ímpios é um pecado. Os pensamentos do homem robusto produzem sempre abundância, mas todo preguiçoso está sempre em pobreza. Aquele que ajunta os tesouros com muita língua de mentira e vão em juízo, e dará consigo os laços da morte. As rapinas dos ímpios levá-los-ão à sua ruína, porque não quiseram obrar segundo a justiça. O caminho perverso do homem é um caminho estranho, mas quando o homem é puro, serão retas as tuas obras. Melhor é estar assentado a um canto do terraço do que habitar como uma mulher litigiosa em uma casa comum. A alma do ímpio deseja o mal e não se compadecerá do seu próximo. Quando o homem por estileno for castigado, o simples ficará daí mais sábio. Se ele abrir ao homem sábio, adquirirá a ciência. O justo considera com aplicação a casa do ímpio para retrair os ímpios do mal. Aquele que tapa os seus ouvidos ao clamor do pobre, esse mesmo também clamará e não será ouvido. O presente secreto extingue as iras. A dádiva que se mete no seio de outrem é a maior indignação. O justo acha sua alegria na prática da justiça, mas os que cometem iniquidade estão em pavor. O homem que se extraviar do caminho da doutrina terá por morada a assembleia dos gigantes. Aquele que ama os banquetes viverá na indigência. O que ama um vinho e a mesa esplêndida não enriquecerá. O ímpio é entregue em lugar do justo, o iníquo em lugar dos retos. Melhor é habitar numa terra erma do que com uma mulher rixosa e iracunda. Na casa do justo há um tesouro apetecível e há azeite, mas o homem imprudente dissipará tudo. Aquele que exercita justiça e a misericórdia achará vida, justiça e glória. O sábio fez-se senhor da cidade dos valentes e destruiu a força em que ela confiava. Aquele que guarda sua boca e a sua língua guarda sua alma de grandes apertos. Aquele que guarda sua boca e a sua língua guarda sua alma de grandes apertos. O soberbo é presumido, e o presumido é chamado ignorante, porque, estando irado, faz ações insolentes. Os desejos matam ao preguiçoso, porque as suas mãos não quiseram fazer nada. Ele passa todo o dia a cobiçar e a desejar, mas o que é justo dará e não cessará. As vítimas dos ímpios são abomináveis, porque o oferecem até dos seus crimes. A testemunha mentirosa perecerá. O homem obediente cantará a vitória. O homem ímpio mostra no seu rosto uma segurança desavergonhada, mas o que é reto emenda o seu caminho. Não há sabedoria, não há prudência, não há conselho contra o Senhor. O cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas o Senhor é o que dá a vitória. Capítulo 22. Mais vale o bom nome do que muitas riquezas. A amizade é o mais estimável do que prata e ouro. O rico e o pobre se encontram. De um e do outro é o Criador do Senhor. Um homem sagaz viu o mal e furtou-se a ele. O imprudente passou adiante e recebeu o dano. O fim da modéstia é o tema do Senhor, as riquezas e a glória e a vida. As armas e as espadas acham-se no caminho do perverso. Aquele, porém, que guarda sua alma, retira-se longe delas. É provérbio o homem segundo o caminho que tomou sendo mancebo, e dele não se apertará ainda quando for velho. O rico manda aos pobres,
e o que toma emprestado serve do que lhe empresta. Aquele que semeia iniquidade, o que toma emprestado, aqui, ó, aquele que é? O rico manda aos pobres, o que toma emprestado serve do que empresta. Aquele que semeia iniquidade, cegará males e será ferido pela vara da sua ira. Aquele que é propenso a fazer misericórdia, será abençoado porque deu dos seus pães ao pobre. Aquele que faz presentes, alcançará vitória e honra, mas ele rouba a alma dos que os recebem. Lança fora o mofador, e com ele se irá a disputa, e cessarão as querelas e as suas cotumelhas. Aquele que ama a candura do coração, terá por amigo ao rei, por causa sincera graças aos seus lábios. Os olhos do Senhor guardam a ciência, mas as palavras do ímpio são postas por terra. O preguiçoso diz, o leão está lá fora, serei morto no meio das ruas. A boca da mulher alheia é uma cova profunda, aquele contra quem o Senhor está irado cairá nela. A loucura está atada ao coração do menino, e a vara da disciplina o afugentará. Aquele que calunia ao pobre para acrescentar as suas riquezas, ele mesmo dará ao outro mais rico e virá a ser necessitado. Sentença dos sábios, a introdução. Inclina o teu ouvido e ouve as palavras da sabedoria e aplica o teu coração à minha doutrina, a qual terás tu por formosa, quando aguardares dentro do teu ventre, ela transbordará nos seus lábios, para que ponhas no Senhor a tua confiança, por cuja causa também eu te mostrarei hoje. Eis aqui estou eu mesmo, que te descrevi em 3 maneiras, com pensamentos e consciência, para te mostrar a firmeza e as expressões da verdade, a fim de responderes com estas coisas àqueles que te enviaram, para primeira coleção de sentença dos sábios. Não faças violência ao pobre, porque é pobre, nem oprimas em juízo ao que não tem nada, porque o Senhor há de julgar a sua causa e há de transpassar aos que traspassam a sua alma. Não queiras ser amigo do homem iracundo, nem andes com o homem furioso, por não suceder que aprendas as suas veredas e dê à tua alma algum motivo de cair. Não te ires com aqueles que se obrigam apertando as mãos e que se oferecem por fiadores para responderem pelas suas dívidas de outrem. Porque se tu não tens com o que pagar, que razão há para alguém que tire a coberta da tua cama? Não passes além dos antigos limites que puseram os teus pais. Viste a um homem que faz as suas obras com velocidade? Este terá cabimento como os reis e não ficará por andar na plebe. Capítulo 23. Quando te assentares a comer com o príncipe, considera a contenção que te pôs adiante. Põe uma faca na tua garganta, se é toda a vida que estás o Senhor da tua alma. Não desejes comer dos manjares daquele onde acha o pão da mentira. Não te fatigues por ser rico, mas põe termo à tua prudência. Não ergas os teus olhos para umas riquezas que tu não podes ver, porque elas tomaram asas como de águia e voaram para o céu. Não comas com o homem invejoso, e não te apeteça os seus manjares, porque a semelhança de adivinho e conjecturador faz juízo do que ignora. Come e bebe, te dirá ele, mas o seu coração não está contigo. Tu vomitarás os manjares que tiveres comido, e perderás os teus sábios discursos. Não fales aos ouvidos dos insensatos, porque eles desprezarão a doutrina das tuas palavras. Não toques nos limites dos pequeninos, e não entres nos campos dos pupilos, porque o seu próximo é poderoso. A ele mesmo fará contra ti o defensor da sua causa. Entre o teu coração na doutrina e os teus ouvidos nas palavras da ciência. Não queirás subtrair a correção ao menino, porque se tu fustigares com a vara, ele não morrerá. Tu fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Meu filho, se o teu ânimo for sábio, alegrar-se-á contigo, meu coração, e os meus rins exultarão de prazer, quando os teus lábios tiverem proferido o que é reto. Teu coração não tem inveja aos pecadores, mas conserva-se no temor do Senhor todo dia, porque terás esperança quando chegar o teu último dia e não será roubada a tua expectação. Ouve, meu filho, e ser sábio. Dirige tua alma pelo caminho direito. Não queiras achar nos banquetes dos grandes bebedores, nem as comezainas daqueles que fazem vir os manjares para comerem da companhia. Porque passando o tempo em beber e em contribuir com os seus escotes, eles se arruinarão, e a sua dormente preguiça vestir-se-á de trapos. Ouve a teu pai que te gerou, e não desprezes a tua mãe quando for velha. Compra a verdade, não queiras vender sabedoria, nem a doutrina, nem a inteligência. O pai do justo salta de prazer, o que gerou ao sábio terá nele alegria. Nessa alegria viva teu pai, tua mãe, e a que te gerou exulte.
Que interessante. Dá-me, meu filho, teu coração, e os teus olhos guardem os meus caminhos, porque a mulher prostituta é uma cova profunda, e a alheia é um pouco estreito. Ela está de emboscada no caminho como um salteador, e ela matará os que virem desapercebidos. A quem dirá, desgraçado de ti? Ao pai que se dirá desgraçado de ti? Para que serão as bulhas? Para quem os precipícios? Para quem as feridas sem causa? Para quem as névoas dos olhos? Para quem não, senão aqueles que levam o tempo a beber vinho e têm o seu gosto em despejar copos? Não olhes para o vinho quando te começa a aparecer louro, quando brilhar no vidro a sua cor. Ele entra suavemente, mas no fim morderá como uma serpente e difundirá o seu veneno como um basílico. Os teus olhos verão alheias e o seu coração falará palavras desgredadas. E tu serás como um homem dormente no meio do mar e como um piloto sopido que perdeu o leme. E dirás, espancaram-me, mas a mim não me doeu. Arrastaram-me, mas não senti. Quando despertei eu, e quando acharei mais vinho para beber? Capítulo 24. Não tenhas invejas aos homens maus, nem desejas estar com eles, porque o seu espírito medita rapinas e os seus lábios falam enganos. A casa fundar-se-á com a sabedoria e fortificar-se-á com a prudência. Pela doutrina, encher-se-ão dispensas de toda substância preciosa e formosíssima. O varão é sábio e forte, o varão é douto, robusto e valente, porque a guerra, pela boa ordem, se maneja. A salvação achar-se-á onde há muitos conselhos. Para o incenso é a ar da sabedoria. Ele não abrirá na porta a sua boca. Aquele que anda cuidando em fazer males será chamado insensato. O pensamento do insensato é o pecado, o detrator é a abominação dos homens. Se tu perderes a esperança, descorçoado no dia a dia da angústia, será minguada a sua fortaleza. Tira do perigo aqueles que são levados à morte, e não cesse de livrar aos que são arrastados ao degolamento. Se tu disseres, as forças não me ajudam, o mesmo que é inspetor do coração, o conhece, o guardador da tua alma nada se esconde, e ele retribuirá ao homem segundo as tuas obras. Come, meu filho, do mel, porque é bom, e do favo docíssimo à tua garganta. Tal será também para tua alma a doutrina da sabedoria. Quando tu a achares, terá esperança na tua última hora, e a tua esperança não perecerá. Não armes traições aos justos, e não ande buscando impiedade na sua casa, nem perturbes o seu repouso. Porque o justo cairá 7 vezes, e tornar-se-á a levantar. Porém os ímpios serão precipitados no mal. Não te alegres quando cair o teu inimigo, nem o teu coração se regozije com a sua ruína. Por não suceder que o Senhor o veja, e que isto lhe desagrade, e que tire de cima dele a sua ira. Não andes em competência com os homens péssimos, nem inveja aos ímpios, porque os maus não têm esperança alguma para o futuro, e a candeia dos ímpios apagar-se-á. Teme, meu filho, ao Senhor e ao Rei, e não te mistures com os detratores, porque de repente se levantará a sua perdição, e quem sabe a ruína de ambos? Segunda coleção de provérbios dos sábios, versículo 23, ele está no capítulo 24, né? Esse provérbios vai até 31, nós vamos ler tudo. O que vou a dizer, e também para os sábios, não é bom fazer acepção das pessoas nos juízos. Aqueles que dizem ao ímpio, tu és justo, e amaldiçoá-lo-ão os povos, e detestá-lo-ão as tribos. Aqueles que os repreendem serão louvados, e viva sobre eles a bênção. Aquele que dá uma resposta direita, beijará os seus lábios. Repara, fora a tua obra, e lavra cuidadosamente o campo, para que depois edifiques a sua casa. Não sejas testemunha em vão contra o teu próximo. Não seduzas a ninguém com seus lábios. Não digas, como ele me fez a mim, assim farei a ele. Tornarei a cada um segundo as tuas obras. Passei pelo campo do homem preguiçoso e pela vinha do homem insensato. Eis que achei tudo que estava cheio de urtigas, e os espinhos cobriam a sua superfície, e que o muro de pedra estava caído. O que tenho eu visto, pulo no meu coração, e deste exemplo aprendi a disciplina. Um pouco, disse eu comigo, dormirás, outro breve espaço dormitarás, outro poucochinho cruzarás as mãos para descansares, e virá sobre ti a indigência, como um caminheiro, e a mendiguez, como um homem armado. Parábolas de Salomão, segunda série, introdução, capítulo 25. Estas também são parábolas de Salomão, as quais transcreveram os servos de Ezequias, rei de Judá.
A glória de Deus é encobrir a palavra e a glória dos reis é investigar o discurso. O céu na sua altura e a terra na sua profundidade, o coração dos reis é inescrutável. Tira a ferrugem da prata e sairá um vaso puríssimo. Tira a impiedade da presença do rei e o seu trono se firmará na justiça. Não apareças ufando diante do rei, não te ponha no lugar dos grandes, porque melhor é que te digam, sobe para cá, do que seres humilhados diante do príncipe. Não descubras logo no princípio da contenda o que viram os teus próprios olhos, por não te suceder que, tendo eu tirado honra ao teu amigo, não possas depois tornar a reparar-lhe. Trata o teu negócio com o teu amigo e não descubras o teu segredo a um estranho. Porque não suceda que te insulte logo que o ouvir, e não cesse que te lançar em rosto. A graça e a amizade livram, conserva-as para ti para que não caias em desprezo. Aquele que profere a palavra no seu tempo é como pomos de ouro em leitos de prata. Aquele que argui o sábio e ao ouvido obediente é como arrecadas de ouro e uma brilhante pérola. O embaixador fiel é para quem o enviou o que é a frieza da neve no tempo da ceifa. Ela dá descanso à alma do seu amo. O homem que se gloria e não cumpre as promessas é como um vento e as nuvens que não trazem chuva. O príncipe mitigar-se-á pela paciência, e a língua branda quebrantará a dureza. Achaste mel, come o que te basta, para que não suceda que depois de farto vomites. Retira o teu pé da casa do teu próximo, para que não sucede ele, enfatizado, te venha aborrecer. O homem que diz um falso testemunho contra o seu próximo é um dardo e uma espada e uma flecha penetrante. Quem espera no desleal no dia da angústia, procura fazer força num dente podre, num pé cansado, e perde a capa num dia frio. Aquele que canta emoções a um coração péssimo é como o vinagre que se lança no nitro. Assim como a traça come o vestido e o caruncho a madeira, do mesmo modo rói a tristeza no coração do homem. Vou voltar alguns provérbios aqui porque eu esqueci. Assim, onde eu parei. O homem que se gloria e não cumpre promessas é como o vento e nuvens que não trazem chuva. O príncipe mitigar-se-á pela paciência, a língua brandará pela branda quebrantará a dureza. Achaste mel, come o que te basta para que não suceda que depois de farto vomites. Retira o teu pé da casa do teu próximo, para que não suceda o que é enfatizado vier a aborrecer. O homem que diz um falso testemunho contra o seu próximo é um ardo, uma espada e uma flecha penetrante. Quem espera no desleal o dia da angústia, procura fazer força num dente podre e um pé cansado, e perde a capa num dia frio. Aquele que canta canções a um coração péssimo é como o vinagre que se lança no nitro. Assim como a traça come o vestido e o cartucho a madeira, do mesmo modo, rói a tristeza e o coração do homem. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe água para beber. Porque assim amontoará as brasas vivas sobre a sua cabeça, e o Senhor te dará a paga. O vento do aquilão dissipa com as chuvas, o rosto triste, a língua maldizente. É melhor estar assentado a um canto do terraço do que habitar com uma mulher litigiosa numa casa comum. Tão saborosa é a água fria à alma que tem sede como é uma boa nova que vem de um país remoto. O justo cai diante do ímpio. É como uma fonte que turvam com o pé. É como uma veia de água que corromperam. Assim como não é bom o mel para aquele que come em demasia, assim é o esquadrinhador da majestade será oprimido pela sua glória. Assim, como é uma cidade toda aberta e que não está cercada de muros, assim é um homem quando fala que não pode conter o seu espírito. Capítulo 26. Assim como a neve é imprópria no estio e as chuvas no tempo da ceifa, assim é a glória que está um mal ao insensato. Como um pássaro que voa de uma parte para outra, um pardal que vai para onde quer, assim a maldição proferida sem motivo cairá sobre a que profere. O açoite é para o cavalo, o freio para o asno e a vase para as costas dos insensatos. Não respondas ao louco segundo a sua loucura, para não vires a ser o seu semelhante. Responda ao louco segundo a sua loucura, para que ele não fique entendendo o que é sábio. Aquele que envia suas palavras por invenção de um mensageiro insensato, fica manco dos pés e bebendo a iniquidade. Bem como ao coxo que não serve de nada ter as pernas bem feitas, assim não diz bem a parábola na boca dos insensatos. Assim como a obra que lança uma pedra no montão de mercúrio, assim também se porta o que dá honra ao insensato. A parábola na boca dos insensatos é como se nascesse um espinheiro na mão de um homem embriagado. A sentença do juiz decide as causas, e aquele que impõe silêncio ao insensato apazigua as contendas. O imprudente se
O imprudente que repete a sua loucura é como o cão que torna outra vez ao que tinha vomitado. Tens visto a um homem que crê de si que é sábio, maior esperança do que ele é um ignorante. O preguiçoso diz: o leão está no caminho e a leoa nas passagens. Bem como a porta volta sobre a sua colceira, assim se resolve o preguiçoso no seu leito. O preguiçoso esconde a mão debaixo do seu sovaco e dá-lhe muito trabalho quando a tiver de levar à boca. O preguiçoso parece-lhe que é mais sábio do que 7 homens que não dizem coisa que não seja acertada. Assim, como está em perigo aquele que toma um cão pelas orelhas, do mesmo modo que, passando a ser impacienta, se mete numa bolha que é com outra. Assim como é culpável o que atira as flechadas e lanças para matar, do mesmo modo é aquele homem que, usando de fraude, prejudica o seu amigo. Depois de ter sido apanhado, diz: eu fazia por brinco. Quando não houver mais lenha, apagar-se-á o fogo, e desterrado que seja o seu mexeriqueiro, apagar-se-ão as contendas. Assim, como os carvões são para as brasas e a lenha para o fogo, do mesmo modo é o homem iracundo para exercitar disputas. As palavras dos mexeriqueiros parecem singelas, mas elas penetram até o íntimo das entranhas. Os lábios inchados, juntos a um coração péssimo, são de barro. Pelos seus lábios se dá a conhecer o seu inimigo, quando no coração tramar enganos. Quando ele te falar um tom humilde, não te fies nele, porque tem 7 malícias no seu coração. Aquele que oculta o seu ódio debaixo de uma aparência fingida, será descoberta sua malícia na assembleia pública. Aquele que abre a cova cairá nela, e a pedra virá rolando sobre aquele que boliu nela. A língua enganadora não ama a verdade, e a boca lúbrica é a causa de ruínas. Falta só uma página e meia. Capítulo 27. Não te glories pelo dia de amanhã, não sabendo que coisa dará de si o dia seguinte. Seja outro que te louve e não a tua boca, seja um estranho e não os teus próprios lábios. A pedra é pesada e a areia carregada, mas a ira do insensato pesa mais do que uma e outra. A ira não tem misericórdia, nem o furor que rompe, mas poderá suportar o ímpeto do homem arrebatado? Melhor é a correção manifesta do que o amor escondido. Melhores são as feridas feitas pelo que ama do que os ósculos fraudulentos do que quer mal. A alma farta pisará o favo de mel, a alma faminta até o amargo tomará por doce. Assim como periga a ave que passa do seu ninho a outra parte, do mesmo modo o homem que deixa o seu lugar. Com o perfume e a variedade de cheiros se deleita o coração, e com bons conselhos do amigo se banha a alma em doçura. Não largues o teu amigo nem o amigo do teu pai, e não entres na casa de teus irmãos no dia em que tiveres aflitos. Melhor é o vizinho ao pé do que o irmão ao longe. Trabalha, meu filho, por adquirir a sabedoria e alegra o meu coração a fim de poderes responder ao que te propera. O astuto, vendo o mal, se escondeu. Os simples, passando adiante, suportaram os danos. Tira o vestido àquele que ficou por fiador do estranho e leva-lhes à casa dos penhores que ele obrigou pelos outros. Aquele que louva o seu vizinho a grandes vozes, levantando-se de noite, será semelhante ao que diz mal dele. Os telhados que gotejam em tempo de inverno e a mulher litigiosa estão em igual paralelo. Aquele que a pretende reter é como se quisesse parar o vento, e ele trabalhará porque o azeite não escorra da sua mão. O ferro aguça-se com o ferro, e o homem aguça a face do seu amigo. Aquele que guarda a figueira comerá de seu fruto, e o que é guarda do seu Senhor será glorificado. Assim como na água resplandece o rosto dos que estão vendo nela, assim os corações dos homens serão descobertos aos prudentes. O inferno e a perdição nunca se enchem. Assim também os olhos dos homens são insaciáveis. Do modo que a prata é provada no vaso e derreter no ouro na fornalha, assim o homem é provado pela boca do que o louva. O coração do iníquo busca o mal. O coração reto busca a ciência. Se tu pisares, imprudente, num grau, como se pisam os grãos de cevada, ferindo-os em cima à mão do mesmo grau, não lhe se tirará a sua estultícia. Conhece diligentemente de vista teu gado, considera teus rebanhos, porque nem sempre terás poder sobre eles. Mas se te há dado uma coroa em geração de geração em geração, mas ser-te-á dado uma coroa de geração em geração. Abriram-se os prados abriram-se os prados e apareceram verdes ervas, e recolheu-se o feno dos montes. Os cordeiros são para te vestires, os cabritos para o preço do campo. Baste o leite das cabras para o teu sustento, e para que a tua casa houver mister, para o seu sustento de tuas escravas. Capítulo 28. O ímpio foge, sem que ninguém o persiga. O justo, porém, como leão afoito, estará sem terror.
Por causa dos pecados da terra, são muitos príncipes dela, e por causa da sabedoria do homem, pela ciência das coisas que se dizem, é que será mais dilatada a vida do príncipe. O homem pobre que calunia os outros pobres é semelhante a uma chuva impetuosa na qual se aparelha a fome. Aqueles que deixam a lei louvam o ímpio, os que aguardam irritam contra ele. Os homens maus cuidam no que é justo, mas os que buscam o Senhor advertem em tudo. Melhor é o pobre que anda na sua simplicidade do que o rico que anda por caminhos perversos. Aquele que guarda a lei é filho sábio, mas o que sustenta em comilões confunde o seu pai. Aquele que amontoa riquezas por meio de usuras, interesses injustos, ajuntas para que ser liberal com os pobres. Daquele que desvia os seus ouvidos para não ouvir a lei, a mesma oração será execrável. Aquele que seduz os justos, levando ao mau caminho, cairá no fosso que ele mesmo abriu. E os simples possuirão os seus bens. Deve ser simples. O homem rico parece-lhe que é sábio, mas o pobre é prudente sondá-lo. Mas o pobre que é prudente sondá-lo-á. Na exultação dos justos há muita glória. Reinando os ímpios, acontecem as ruínas dos homens. Aquele que esconde as suas maldades não será bem sucedido. Aquele, porém, que confessar e se retirar delas alcançará misericórdia. Bem-aventurado o homem que sempre está em temor, mas o que é de coração duro cairá no mal. Um príncipe ímpio sobre um povo pobre é um leão que ruge, um urso que tem fome. Um príncipe falto de prudência oprimirá muitos pelas suas calúnias, mas os dias dos que o aborrece a avareza serão prolongados. Se o homem que por calúnia derrama o sangue de qualquer pessoa fugir e se arremessar no fosso, ninguém o sustém. Aquele que anda em simplicidade será salvo. O que anda por caminhos perversos cairá por uma vez. Aquele que leva a sua terra terá fartura de pão, mas o que ama a ociosidade estará cheio de indigência. O homem fiel será muito louvado, mas o que dá pressa a se enriquecer não será inocente. Aquele que quando julga guarda o respeito à pessoa não faz bem. Um tal homem desampara a verdade por um bocado de pão. O homem que se apressa por enriquecer e tem inveja aos outros, não sabe que há de vir sobre ele a pobreza. Aquele que repreende ao homem achará depois graça para com ele, muito mais do que aquele que o outro engana com as lisonjas da sua língua. Aquele que tira alguma coisa a seu pai e a sua mãe e diz que isso não é pecado, tem parte do crime dos homicidas. Aquele que se jacta, que se enche de soberba, excita contendas, mas que espera no Senhor será curado. Aquele que confia no seu coração é um insensato, mas que anda sabiamente será, com efetivo, salvo. Aquele que dá ao pobre não terá necessidade. Aquele que o despreza quando lhe pede, cairá em penúria. Quando os ímpios forem elevados, esconder-se-ão os homens. Quando eles perecerem, multiplicar-se-ão os justos. Capítulo 29. Sobre aquele homem que despreza como uma cerviz dura a quem o repreende, virá de repente a sua total ruína e não terá mais remédio. Na multiplicação dos justos, se alegrará o vulgo. Quando os ímpios tomarem o governo, gemerá o povo. O homem que ama a sabedoria alegra seu pai. O que, porém, sustenta prostitutas perderá os seus bens. O rei justo faz florescer o seu estado. O homem avarento destruí-lo-á. O homem que, quando fala ao seu amigo, usa uma linguagem lisonjeira e fingida, arma uma rede aos seus passos. Ao homem pecador iníquo, envolverá o laço. O justo louvará e o regozijará. O justo toma conhecimento da causa dos pobres. O ímpio ignora a ciência. Os homens pestilentos destroem a cidade, os sábios, porém, apartam o furor. Se o homem sábio disputar com o insensato, ou ele se agache ou não se ria, não achará descanso. Os homens sanguinários aborrecem os simples, mas os justos procuram conservar-lhe a vida. O homem produz logo tudo o que tem no seu espírito. O sábio não se apressa, mas reserva para o depois. O príncipe ouve de boa mente as palavras da mentira, só os ímpios têm por ministros. O pobre e o credor se encontram. O Senhor é o que alumia um e outro. Quando o rei julga pobres conforme a verdade, o seu trono será firmado para sempre. A vara é a correção que dão sabedoria. O menino, porém, é deixado à sua vontade e serve de confusão para a mãe. Com a multiplicação dos ímpios, se multiplicarão as maldades e os justos verão a sua ruína. Cria bem ao teu filho e consolar-te-á e servirá das delícias da tua alma. Quando faltar a profecia, dissipar-se-á o povo. Aquele, porém, que guarda a lei é bem-aventurado.
O escravo não pode ser ensinado por palavras, porque ele entende o que tu disses e despreza responder. Viste um homem precipitado no falar? Mas devem dele esperar loucuras de que emenda. Aquele que cria delicadamente o seu escravo desde a infância, ao depois experimentá-lo-á contumaz. O homem iracundo excita rixas. Os que facilmente indigna será propenso a pecar. O soberbo segue a humilhação e o humilde o espírito receberá a glória. Aquele que associa com o ladrão aborrece a sua própria alma. Ouve ao que toma para juramento e nada denuncia. Aquele que teme ao homem depressa cairá. Aquele que espera no Senhor será levantado. São muitos os que buscam a face do príncipe, mas do Senhor sai o juízo de cada um. Os justos abominam o homem ímpio, os ímpios abominam aquele que se acha no caminho direito. O filho que guarda a palavra será isento da perdição. Apêndice, Provérbio de Agur, introdução, capítulo 30. Palavras do que congrega, filho que atravessa a sabedoria. Que arrevessa a sabedoria, visão que expôs um varão com quem está Deus e que, tendo sido confortado pela assistência de Deus que reside nele, disse: eu sou o mais insensato dos homens e a sabedoria dos homens não está comigo. Eu não aprendi a sabedoria e não conheci a ciência dos santos. Quem subiu ao céu e desceu dele? Quem reteve o vento nas suas mãos? Quem atou as águas como num vestido? Quem firmou toda a extensão da terra? Qual o seu nome? Qual o nome do seu filho, se é que o sabes? Toda a palavra de Deus é purificada ao fogo. Ele é um escudo para todos os que esperam nele. Não acrescente nada às suas palavras para não seres por isso repreendido e achado mentiroso. 2 coisas são as que pedi, mas não negues, antes que morra. Alonga de minha vaidade as palavras de mentira. Não me des a pobreza, nem as riquezas. Dá-me somente o que for necessário para viver, para que não suceda que, estando farto, seja eu tentado a te renunciar e dizer: quem é o Senhor? Ou que, constrangido à indigência, me ponha a furtar e viole por um juramento o nome do meu Deus. Não acuse o servo diante do seu Senhor, para que não suceda amaldiçoar-te ele e caíres tu. Há uma progenie que amaldiçoa seu pai e que não abençoa sua mãe. Há uma progenie que crê de si que é pura, contudo ela não está limpa nas suas manchas. Há uma progenie cujos olhos são altivos e as suas pálpebras levantadas para cima. Há uma progenie em que o lugar de dentes tem espadas e mastiga com os que queixais para devorar os que não têm nada na terra e os que são pobres entre os homens. Duas são as filhas da sanguessuga que dizem: traze, traze. Há 3 coisas que são insociáveis e uma quarta que nunca diz basta. O inferno é a boca da madre e a terra que não são farta de água. Do mesmo modo o fogo nunca diz basta. Quanto ao alho, do que escarne de seu pai e do que despreza a paridura de sua mãe, arranquem-se nos corvos que andam à borda das torrentes e comam nos filhos da águia. 3 coisas me são dificultosas de entender. E uma quarta eu a ignoro inteiramente. O caminho da águia no ar, o caminho da cobra sobre a pedra, o caminho da nau no meio do mar e o caminho do homem na sua mocidade. Tal é também o caminho da mulher adúltera, a qual come e, limpando a sua boca, disse: eu não fiz mal nenhum. A terra estremece com 3 coisas, e a quarta não a pôde ela suportar. Com um escravo, quando este reinar, com um insensato, quando estiver farto de comer, e com uma mulher odiosa, quando um homem a receber, e com uma escrava, quando tiver esta viver de ficar herdeira de sua senhora. 4 coisas há na terra que são muito pequenas e que são mais sábias do que os mesmos sábios. Formigas, aquele fraco povo que faz seu provimento durante a messe. Os coelhos, aquela débil tropa que faz a sua habitação nos rochedos. E os gafanhotos que não têm rei, que todavia saem todos ordenados em seus esquadrões. O lagarto que sustém nas suas mãos e que mora no palácio dos reis. Há 3 coisas que andam bem e uma quarta que nada magnificamente. O leão, mais forte dos animais, nada que encontre e terá medo. O galo, que anda muito senhor de si, e o carneiro. E um rei, a quem nada resiste. Tal homem, a que pareceu um insensato, depois que foi elevado a uma sublime ordem. Porque se ele tivesse tido inteligência, teria posto a mão na sua boca. Aquele que com força espreme a teta para tirar leite, faz sair dela um suco crasso. E aquele que excita a ira produz discórdias.
capítulo 31. Provérbios, 31. Palavras do rei Lamuel. Visão pela qual instituiu sua mãe. Que te direi eu, meu amado filho? Que te direi eu, amado fruto das minhas entranhas? Que te direi eu, querido objeto dos meus desejos? Não des os teus bens a mulheres e nem empregues as tuas riquezas em destruir reis. Não dê aos reis, ó Lamuel, não des vinho aos reis, porque não há segredo onde reina a bebedice. E para não suceda que eles bebam, não esqueçam da justiça e não transtornem a equidade na causa dos filhos do pobre. Mas dá aos que estão aflitos um licor capaz de os embriagar e o vinho aos que estão em amargura de coração. Para que eles bebam e se esqueçam da sua pobreza e não se lembrem mais da sua dor. Abre a tua boca a favor do mundo para que te defende as causas de todos os teus filhos que passam. Abre a tua boca, ordena o que é justo e faz justiça ao necessitado e ao pobre. Apêndice 3, elogio da mulher forte. Quem achará uma mulher forte? Seu preço excede a tudo que vem remontado das distâncias e dos últimos confins da terra. O coração do seu marido põe nela sua confiança e ele não necessitará de espojos. Ela lhe tornará o bem e não o mal em todos os dias da sua vida. Buscou lã e linho e o trabalhou com a indústria nas suas mãos. Fez como o naldo negociante que traz de longe o seu pão. E levantou-se de noite e repartiu a presa dos seus domésticos e sustentos às suas escravas. Considerou um campo e comprou-o. Plantou uma vinha de frutos nas suas mãos. Cingiu os seus rins de fortaleza e corroborou o seu braço. Tomou-lhe o gosto e viu que a sua negociação é boa. Sua candeia não se apagará de noite. Ela meteu a mão nas coisas fortes e os seus dedos pegaram no fuso. Abriu sua mão para o necessitado e estendeu seus braços para o pobre. Não temerá os seus domésticos e trazem vestidos forrados. Não temerá que venham sobre sua família rigores de neve, porque todos os seus domésticos trazem vestidos forrados. Ela fez para si móveis de tapeçaria. Ela se vestiu de finíssimo linho, de púrpura. Seu marido será ilustre na Assembleia dos Juízes, quando estiver assentado com os seus senadores na terra. Ele fez delicados lenços, vendeu-os e entregou ao cinto e ao cananeu. A fortaleza e a formosura é o de que ela se reveste, e ela rirá no último dia. Ela abriu a sua boca à sabedoria, e a lei da clemência está na sua língua. Considerou as veredas da sua casa, e não comeu o pão ociosa. Levantam-se seus filhos e aclamaram-na ditosíssima. Levantou-se o seu marido e louvou-a. Muitas filhas ajuntaram riquezas, e tu excedeste a todas. A graça é enganadora e a formosura é vã. Mulher que teme ao Senhor, essa é a que será louvada. Dai-lhe o fruto das suas mãos e as suas obras louvem na Assembleia dos Juízes. Amanhã a gente vai para Eclesiastes. Tchau.